Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir e assistir esse programa, mas estamos começando mais um podcast Debate-Papo ABM e nós queremos neste dia abençoar a tua vida. Esteja pronto, porque o Senhor vai impactar a tua vida. Estamos juntos agora. No programa de hoje nós temos algo diferente para você. Nós vamos ter um bate-papo aqui com duas pessoas queridas, duas pessoas que respondem aqui na Bahia por uma instituição internacional e você já vai saber qual é ela. Estamos aqui com o irmão Teodoro Fonseca. Teodoro, boa tarde. Boa tarde, Celso. É uma alegria muito grande estar com vocês, com nossos queridos ouvintes, como diz, boa noite, bom dia ou a hora que você vai participar desse programa. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, me faço presente também com a mulher, a autoridade da DONEP aqui, Celso, que responde pelo apoio feminino dessa associação que daqui a pouco o nosso querido ouvinte vai conhecer. Vai conhecer agora a irmã Jaira Fonseca. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde. Para nós é uma alegria, é um privilégio estar aqui com você, Celso. Eu quero agradecer, pelo privilégio de estarmos aqui hoje fazendo parte, desse bate-papo. É uma alegria muito grande. Ok. Quem tem prazer, quem tem há muita alegria e se sente honrado, sou eu nesse momento, Falar com figuras tão ilustres na DONEP Bahia. A DONEP é uma instituição que eu já conheço há quase 30 anos, Eu acho que até um pouco mais do que isso, lá no Espírito Santo. E nós vamos hoje falar um pouco para você sobre o que é a DONEP. Nós vamos abrir esse debate-papo hoje falando deste grupo, que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, uma associação que existe desde 1951. E quem vai falar da história é o nosso querido Teodoro, que é o representante na Bahia, é o coordenador, é o gestor na Bahia dos capítulos, e ele vai explicar direitinho. Talvez você nem saiba o que é capítulo, vai saber agora. Então preste atenção, porque isso vai edificar a sua vida e quem sabe você vai entender e ter o chamado de Deus para se juntar a esse ministério. Teodoro, por favor, fale um pouquinho da DONEP para nós. Muito bem, Celso. Para um fácil entendimento dos nossos queridos ouvintes, a DONEP é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. A DONEP não é igreja, não é religião, Ela é uma associação. Olha, interessante que essa associação foi criada em 1951, 52, por intermédio de um americano de origem armênia, cujo nome se chamava Demos Shakari. É uma história linda, maravilhosa, onde está relatado no livro O Povo Mais Feliz da Terra. Este homem tinha um propósito, um desejo, apesar de ser um homem muito rico, muito abastado, tinha fazenda, tinha muitos negócios, mas ele tinha algo valioso no coração dele, por ser um homem de Deus. Ele queria comunicar, Celso, o Evangelho de Jesus Cristo aos seus amigos. E como ele era um homem muito rico, os amigos do Demos eram pessoas de nível superior, eram banqueiro, fazendeiro, dono de multinacional, enfim, pessoas que tinham dificuldades. As igrejas, Celso, tinham dificuldade de chegar a esses homens, E ele foi orar e pedir a Deus, porque o Evangelho, a salvação, Jesus morreu por todos. João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Então o mundo é todos, de modo geral. Apesar de que a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus também está interessado em uma classe de pessoas importante para Deus, que são empresários, profissionais, liberais, autoridades civis e militares,
né? Executivos, intelectuais, é uma classe de pessoas formadoras de opinião da nossa sociedade, né? E quando o evangelho chega a essas pessoas, todas aquelas que estão em volta delas são impactadas, Celso. É algo maravilhoso, esplêndido, né? Então, em 1952, este homem, Demos, foi orar e pedir a Deus, né, que desse a ele um direcionamento, uma estratégia. Ele começou por vários meses a reunir em sua casa e não conseguiu êxito. E quando ele estava prestes a desistir, porque não estava alcançando êxito, Deus então dá a ele um sonho, que foi uma visão de como ele iria aplicar o trabalho, iria alcançar êxito, como ele iria fazer reuniões, eventos e trazer essa classe de pessoas para ouvir falar do poder do Evangelho de Jesus Cristo, né? Mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que até a volta de Jesus Cristo, todos têm que ouvir falar do Evangelho, não importa, né? Então a estratégia era o seguinte, né? Era fazer eventos, jantares, almoço, café da manhã, né? Coquetéis, e nesses eventos promovidos no melhor local da cidade, né, se convidaria as pessoas, né, dentro desse perfil para que eles viessem participar desses eventos, e nesses eventos estaria, se for um jantar, um almoço, estaria um homem de Deus, né, ou um empresário, ou um profissional liberal, ou uma autoridade civil e militar que iria fazer uma palestra, e a palestra seria ele contar o encontro que ele teve com Jesus, o dia que ele abriu o coração para Jesus e ele creu no Evangelho, a transformação que ele teve na vida dele e na vida daquelas pessoas que estavam em sua volta, sua família, seus amigos. Ele conta o antes, durante e depois que ele teve um encontro com Jesus, o que Jesus fez na vida dele. E logo em seguida, depois dessa palestra, ele faz o convite para os seus amigos que estão ali naquele evento. Qual deles querem também dar a oportunidade de terem as suas vidas tocadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus, né? Nós sabemos que esses homens que estão lá fora, muitos são ricos, eles têm tudo, eles têm poder de agora dizer assim, eu vou para Paris, eu vou para o outro lado do mundo. Eles têm recursos, eles têm dinheiro, mas eles têm um vazio muito grande no coração, Celso, né? E todos precisam preencher esse vazio que dinheiro não vai preencher, né? Prestígio não vai preencher. A única pessoa que pode preencher esse vazio no coração e trazer a paz que excede todo entendimento, o nome dele é Jesus Cristo. Ô, glória! Fala Deus! Esse Jesus que na Adonep nós falamos dele, não em nenhuma linguajar crentez, né? Nós temos a liberdade, estamos aqui, né? Usamos, né, o nosso linguajar crentez, aleluia, glória a Deus, né? Receba aí. Mas a estratégia é forte. Quando nós estamos em nossos eventos, nós usamos a nossa linguagem natural, para que não venhamos a espantar eles. Né? Isso aí. Mesmo porque, Celso, quem faz a obra no coração do homem, convence o homem, é o Espírito Santo. Né? Mas é muito bonito esse trabalho, inclusive essa estratégia de vocês, né? Eu conheço bem essa estratégia. Quando a gente não fala aquele linguajar religioso, a gente tem uma facilidade muito maior de alcançar as pessoas, e certamente a ideia de Demos foi uma ideia de Deus, né? Isso. Uma ideia muito bem sucedida, aqui a partir da década de 70, 80, também com o Custódio Rangel, e atualmente sobre o comando do Altomir, é isso? Hoje, desde 2012, o nosso presidente internacional da Adonep, o senhor Altomir Cunha, empresário no Rio de Janeiro, juntamente com sua esposa, filha do senhor Custódio, que hoje é coordenadora internacional dessa associação, do apoio feminino, né, geral. Ela é a coordenadora e lidera sobre os homens. São pessoas, um casal importante, que Deus levantou
para estar à frente hoje, né, presidindo esta associação. Isso, e a Adonep também ela preza por isso, por entender que o trabalho do marido depende da mulher, e é por isso que a Jaira está aqui, olha né? aí. A Jaira está aqui, caminha junto. Isso. Minha irmã, você é responsável na Bahia pelo trabalho feminino da Adonep. Eu queria que a irmã falasse um pouquinho sobre o que faz na Bahia e como funciona em nível de Brasil e de mundo esse trabalho. Aliás, daqui a pouquinho vai se preparando aí, porque eu quero saber de você como é que a Adonep administra mais de 100 países que hoje estão agregados nesse projeto. Irmã Jaira, por favor. Mais uma vez, boa tarde. Eu torno a bater nessa tecla que é um privilégio, Celso, é uma alegria estarmos aqui falando dessa associação, né? A Adonep, que é uma associação, como foi dita por Teodório, de empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares. E o que é que nós mulheres fazemos? Nós somos apoio dos capítulos, que promovemos chás, né, almoços e café da manhã. É o toque feminino que não pode faltar, né? Não pode faltar, de jeito nenhum. E que por intermédio dos chás, nós convidamos mulheres empresárias, profissionais liberais, autoridades civis. Dona de casa. Dona de casa, né? Que elas vão falar o seu depoimento. E que por intermédio dos seus depoimentos, vidas são alcançadas. E eu imagino... E assim é algo sobrenatural, Celso. A Adonep é uma coisa linda. Eu sempre digo que a Adonep não é linda, não, é lindíssima. É uma coisa assim de Deus, que veio do trono de Deus por intermédio de Demos, e que Demos passou o seu custódio para custódio, né, e pediu a permissão, a coisa mais linda, se encontraram, e ele disse que as mulheres, né, queriam muito fazerem parte desse evento, porque a princípio só eram os homens, mas foi uma coisa tão de Deus que o custódio virou para o Demos. O Demos falou para o custódio: faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu nasceu acredito... o apoio feminino no Brasil. Aí nasceu o apoio feminino no Brasil. E eu acredito... Que o primeiro capítulo foi o 004, 001. Zero. E o apoio feminino começou no Rio Grande do Sul, com as mulheres Mas lá. bate, que legal. E hoje impactou não só o Brasil, mas aonde está a Adonep tem um apoio feminino, que são elas. Lá fora, viu, Celso, meus queridos ouvintes, se dizem que atrás de um grande homem é uma grande mulher, mas aqui na Adonep é ao lado. Pois é. Elas caminham ao lado E eu dos acredito homens. que as mulheres elas têm um interesse especial nisso, principalmente por perceberem desde o começo o que Deus estava fazendo na vida dos seus maridos, né? Então eu acho que esse anseio das mulheres fazerem parte do projeto é justamente por perceberem essa ação de Deus. E eu conheço muita gente, eu conheço muitos testemunhos, meu irmão, não tantos quanto você, mas eu já vi juízes que foram impactados por Deus na Adonep, delegados de polícia, já vi pessoas, inclusive grandes empresários que foram impactados, e mulheres que testemunhavam e que testemunham até hoje do grande poder de Deus. A irmã deve conhecer um monte de testemunhas. E as mulheres passam a ser sábias, né? Os homens mais dedicados aos seus lares. Eu sempre digo assim que o homem passa a ter mais, sei lá, mais paz, passa a ser mais família, mais companheiro, dialogar mais com suas esposas, deixa os celulares de lado e sempre... É porque Cristo entra na vida dele, quem está em Cristo é nova criatura. Né? Por isso que eu digo que é uma alegria, sabe? É uma alegria muito grande estar fazendo parte dessa associação. Que bom. Meu irmão, a Adonep está presente em mais de 100 países, né, segundo informações apontadas aqui. Isso. E ela se concentra em capítulos regionais que realizam os jantares, como o irmão já falou, né, os eventos de network também, que acabam sendo importantes, não somente na questão religiosa, mas profissional também, né? Fala para mim um pouquinho dessa, com mais detalhes, o irmão já deu uma dinâmica aí, mas fala com um pouquinho mais de detalhes, essa relação, esse tipo de trabalho que vocês realizam e como é que vocês conseguem administrar isso, e se tudo isso é centralizado, meu irmão? Uma excelente pergunta, viu, Celso?
Como a Adonep funciona? Como eu disse, é uma associação, diante de tudo que foi organizado depois da visão que Deus deu ao Demos, que em 1976 o senhor Custódio Rangel conheceu o Demos, e como o Custódio Rangel também um empresário muito importante no Brasil, uma figura, né, magnífica, um homem de Deus, ele também tinha um anseio muito grande de levar o evangelho, e ele buscava uma maneira de evangelizar, e também tinha as dificuldades que o Demos encontrou. Era um evangelista. Isso. E quando conheceu o Demos Chakari, a sua esposa, e ficou sabendo, né, daquela visão que era full gospel, quando nasceu nos Estados Unidos, o Demos ficou apaixonado, disse, eu preciso levar isso para o Brasil, né? E isso foi em 1976. Em 1982, então, os americanos trazem a full gospel para o Brasil, mas no decorrer do tempo, com a morte do Demos Chakari, a full gospel foi, né, diluindo, e Deus então já tinha colocado no coração deste homem chamado senhor Custódio Rangel Pires, de que não poderia desistir nem parar. Dono de uma grande empresa, por sinal, a Plastigel, né? Uma das. Plastigel, uma das grandes empresas ali. No Brasil, né? Plastigel. No ramo de plásticos, localizados ali no Rio de Janeiro. Muito bem, na cidade de Niterói, né? Isso. E ele então dedicou, a partir daí, quando ele conheceu a Adonep, o resto da sua vida para a expansão desse trabalho. Ele foi o precursor no Brasil, onde viajou. Várias vezes ele contava, e eu presenciei isso porque participei de algumas viagens, tive o privilégio de poder ainda caminhar, eu e a minha esposa com ele, muitas vezes, mesmo quando ele conheceu a Adonep com 60 anos, né? Muitos hoje estão querendo se aposentar, Celso, com 60 anos, foi quando ele começou a trabalhar, conheceu a Adonep, e durante toda a vida dele, ele passou para a eternidade com 93 anos de idade. Ele trabalhou ininterruptamente em prol dessa obra. E dormiu em aeroportos. Sempre muito dedicado. Sempre muito dedicado. Eu tenho aqui um apontamento que ele foi, antes da Adonep, antes de trazer a Adonep para o Brasil, ele foi o presidente do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí. Então ele sempre esteve envolvido em ações de cunho evangelístico. Um homem de Deus de fato. Sabe, Celso, uma coisa que eu admirava no pastor Custódio Rangel, é que onde quer que ele estivesse, ele imediatamente chamava, quando falava do Evangelho, e convidava as pessoas para entregar suas vidas a Jesus. Era um grande evangelista. E ele foi aquele que Deus usou para levar essa preciosa semente, essa visão, e hoje no Brasil nós temos mais de 1.700 capítulos registrados. Isso só em nível de Brasil? Brasil, 1.700. Brasil é nacional e internacional. Não, estou falando de Brasil. Onde Brasil, hoje, 1.700. Hoje é a base da Adonep, é no Brasil. Nós temos a nossa sede no Rio de Janeiro e o Adonep está espalhada nas grandes cidades do Brasil. E nas pequenas também, né? Pequenas e grandes. Cidades. Por intermédio de capítulos. O que é capítulos? Capítulos são núcleos, tá? Tipo, é uma célula, onde esses capítulos se nomeia uma diretoria de homens. E essa diretoria, na pessoa do presidente, vice-presidente, seus auxiliares, eles vão, né, se associar à Adonep, tá certo? E vão trabalhar nas suas cidades, no propósito de promoverem eventos e reuniões plenárias da Adonep para trazer na sua cidade comerciantes, profissionais liberais, autoridades civis, o prefeito, o vereador, o juiz, o delegado, a dona de casa, o seu João ali que tem uma banquinha, enfim, todas essas pessoas que as igrejas e os pastores estão orando e tentando alcançá-los para Jesus. Mas a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento, Celso, e colocou dentro deles de que o evangelho é para pessoas, eles acham que é para pessoas, eles pensam que quem está na igreja são pobres, né? São alienados e não sabem que são eles que são pobres de
espírito, são alienados às coisas das trevas. Veja que engano o diabo colocou no coração deles. E eles não colocam o pé na igreja, não vão. Eles dizem que vão, mas não vão. Mas a Adonep, Deus dá a estratégia de promover eventos e trazê-los para ouvir falar do amor de Cristo. E hoje nós temos milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil que foram alcançados para Jesus. Nós temos, viu, Celso, para eu não esquecer, nós temos um preletor nosso na Adonep, um homem, um empresário muito importante na Bahia, né? Que ele conta no testemunho dele que ele agradece a Deus pela Adonep. Por quê? Por que Azevedo? O nome dele é Azevedo. Ele disse assim, foi dono da Cercose Seguros, hoje tem uma grande companhia de seguro. Ele disse assim, porque se não fosse a Adonep, certamente eu iria para o inferno. Por que, Azevedo? Ele disse, porque eu achava que todo pastor era ladrão e todo padre era pedófilo. Eu tinha essa concepção que o diabo colocou no meu coração. E eu não queria conta nem com a igreja católica, nem com a igreja cristã. Certamente eu iria para o inferno. Mas um dia, um amigo meu, empresário, me convidou, porque eu queria fazer seguro dos caminhões dele, olha. E ele me convidou para fazer o seguro do caminhão, mas só quando chegou na empresa dele, ele começou a falar de Jesus, me deu a revista Voz da Adonep, começou a falar de um Jesus independente de religião, e eu disse, esse camarada tá doido, ele tá maluco, como é que esse cara diz que Jesus, eu quero é fazer o seguro. E ele me deu os caminhões para fazer o seguro, eu fui em um jantar da Adonep, e todos os meses ele me convidava e eu enrolava ele. Quando estava para vencer, com 1 ano, ele pegou, segurou e disse, agora você vai em um jantar. Eu tive que ir para fazer o seguro dos caminhões dele. Sabe o que aconteceu? Nesse jantar, Jesus me fisgou. E hoje eu glória a Deus, Jesus. Né? Sabe o que é que ele diz? E eu que dizia que todo pastor era ladrão, hoje eu sou tesoureiro da igreja que eu faço parte. Vê que Jesus maravilhoso, que Jesus poderoso é esse, Celso. Ele veio para todos, Jesus morreu para todo mundo, rapaz. Amém. É por isso que o Senhor levantou a Adonep. E mais, os capítulos de cada cidade, Celso, se reúnem semanalmente ou quinzenalmente, com reuniões plenárias em um local que não é igreja, para não espantar as pessoas. Nós arrumamos um território neutro onde eles se reúnem, e nessas reuniões há oração, há cântico, há testemunhos que fortalecem a fé. Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Viu, você não demorou nada, já estamos de volta aqui com o Debate-Papo ABM, e neste dia nós estamos tendo um bate-papo muito legal aqui com o Teodoro e sua esposa Jaira, nos falando a respeito da Adonep. E meu irmão, antes de voltar para sua esposa, eu quero conversar ainda contigo a respeito de uma situação. Nós estamos falando aí do Custódio Rangel, e o Custódio Rangel, ele conseguiu algo de fato sobrenatural. Ele conseguiu unir dois mundos que raramente conversavam, porque durante muito tempo as igrejas evangélicas brasileiras tinham certo desconforto quando o assunto era negócio, dinheiro e liderança empresarial. E alguns empresários tinham desconforto quando se referia à igreja, porque entendiam o quê? Que fé na igreja e negócios no trabalho não se juntavam. E aí então o Custódio Rangel, com a visão de Deus que foi dada a Demon, começa a quebrar essa separação. Ele que militava nas duas áreas, e defendendo a fé e defendendo também o direito de homens de negócios fazerem parte da Igreja de Cristo, ele entra nesse negócio e a coisa começa a mudar. Fala um pouquinho sobre isso, eu sei que isso é algo que deve pulsar no teu coração. Muito bem, Celso. É o seguinte, deixa eu falar para vocês o seguinte,
Há um texto bíblico na palavra que eu costumo dizer que o primeiro jantar da Adonep, Celso, não foi realizado aqui agora. O primeiro jantar da Adonep foi realizado por Jesus. É bíblico, está na palavra de Deus. O texto sagrado conta de que certa vez Jesus foi em busca de um homem que manipulava com dinheiro, e o nome desse homem se tornou Mateus, né? E Jesus escolheu este homem quando o chamou para o seu discipulado. E a palavra de Deus diz que o que esse homem fez foi preparar, ele foi o primeiro presidente de capítulo, um grande jantar. E nesse jantar ele chamou seus amigos top do seu nível, tá? E colocou ali e convidou Jesus. Jesus foi o primeiro preleitor do primeiro evento da Adonep. Que coisa linda. Olha só que administração bonita que o nosso amigo. Esses hoje que fazem acepção e sentem que há uma divisão nesse negócio, estão fazendo como os religiosos daquele tempo, que criticou Jesus e chegou para os discípulos e disse assim: come o teu mestre com os pecadores. Jesus chegou e mandou um recado. Jesus não levava desaforo e mandou dizer: vai, diz a eles que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O que eu quero dizer ao meu querido ouvinte é o seguinte: olha bem, veja que estratégia maravilhosa Deus deu ao Demo Chakari, que transmitiu para o seu Custódio, que hoje está na liderança do seu Altomir. Nós estamos aqui, né? Entendemos que é o seguinte: olha, veja que coisa linda, que maneira de trabalhar. Deus dá estratégia para nós alcançarmos formadores de opinião. Tá certo? São pessoas formadoras de opinião, Celso. Por detrás dessas pessoas, quantas pessoas há em volta deles, né? Nós estamos falando em juiz, estamos falando em comerciante, estamos falando o dono do negócio ali, que emprega 5, 6, 8, 10, 12 funcionários, né? Nós estamos falando de pessoas formadoras de opinião. E quando uma pessoa formadora de opinião é alcançada, quantas pessoas estão em volta delas vão ser impactadas pelo poder do Evangelho, né? Veja que a Adonep, Deus deu a estratégia não para pescar com vara de 1 a 1. Deus deu a estratégia para pescar de rede e trazer esses homens que, olha, eles estão hoje com dinheiro. Olha bem, o dinheiro não é maligno. O que é maligno é quando o homem coloca o seu coração e passa a ter amor ao dinheiro. Isso é que é o pecado. O homem não tem que deixar o dinheiro ser o seu senhor. É ele que tem que administrar. E quando o homem tem Deus no coração, ele vai direcionar e entender que o que Deus deu a ele, as riquezas, é para abençoar o reino de Deus. Hoje, Celso, por intermédio de homens de negócios, empresários que foram alcançados pelo Evangelho e hoje fazem parte do reino de Deus, esses homens ricos, esses homens hoje que vieram para Jesus, muitos deles, nós tivemos agora esse final de semana um encontro de liderança da Adonep no Rio de Janeiro e ouvimos um empresário que foi impactado pelo poder do Evangelho, um empresário muito rico em Manaus, que ele estava construindo uma casa de show na zona sul de Manaus. E ele dizia: esse terreno eu vou construir a casa de show aqui para trazer Madonna, trazer Roberto Carlos, trazer grandes cantores internacionais. Mas ele foi um dia convidado para ir a um jantar da Adonep, onde lá nesse jantar tinha um delegado da Polícia Federal, contando o testemunho de vida dele e dizendo sem nenhum constrangimento: eu, quando não tinha Deus no meu coração, mesmo sendo delegado da Polícia Federal, eu humilhava a minha esposa, a minha família, mas um dia Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. Aquele empresário de Manaus que também tinha a mesma coisa no coração de humilhar a família e todos estavam em volta, disse sim para Jesus e disse: eu quero esse Jesus. E naquele jantar da Adonep, ele foi impactado pelo poder do Evangelho que entrou no coração dele. Sabe o que foi que ele fez com aquele terreno que ele ia fazer a casa de show, Celso? Eu imagino que tenha sido uma grande igreja. Ele doou para a igreja. A igreja estava fazendo uma campanha na televisão e pedindo ajuda, quem quisesse direcionar recursos, que a igreja estava precisando de comprar um terreno. Ele estava de madrugada e ele viu aquele pastor
pedindo. Pela manhã, ele foi ao culto na igreja daquele pastor. E quando terminou o culto, ele chamou o obreiro e disse: eu quero falar com o pastor dessa igreja. E quando encaminharam ele até o pastor da igreja lá em Manaus, eu posso dizer o nome do pastor aqui, que ele é muito conhecido, né? Foi o pastor que liderou aqui o G12 no Brasil, né? Um apóstolo, né? Ele foi até esse pastor, na época era pastor ainda, e disse: não precisa mais não, eu tenho um terreno para o senhor construir a igreja evangélica, e hoje a sede dessa igreja é nesse terreno que ele doou. E ele ainda disse mais, eu disse: pastor, eu vou doar o terreno e todo seixo, que é brita, é pedra para construir a igreja, eu também doarei. Deus colocou no meu coração. Ele diz brincando. Ele é muito rico. Assim. Ele diz brincando, só eu não sabia a quantidade de seixo, porque a igreja era muito grande, mas eu honrei com a minha palavra. Em suma, eu quero dizer a você, meu querido ouvinte, nós precisamos orar pelas essas pessoas, porque Jesus quer salvar todos, né? E quero te dizer mais, quando Jesus entra no coração de uma pessoa dessa, quando entrou no meu e no seu coração, tenha certeza de que a coisa muda, e ele vai direcionar os recursos dele para abençoar a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, que hoje necessita de recursos, porque nós precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Temos que ter a visão do reino. Para abrir igrejas, para ajudar os necessitados, para expandir o reino, né? E nós precisamos ir buscar lá fora para trazer para aqui, para dentro do reino. E a Adonep é esse instrumento valioso. E na verdade, Celso, é ovelha que gera ovelha. É sempre, né? E você falando desse testemunho desse empresário, a gente percebe o que Deus tem feito desde o começo, né? Quando a gente lê a história do nosso querido Custódio, a gente vê como é que começou a vinda da Adonep para o Brasil, né? Foi numa reunião que ele foi da Full Gospel Businessmen's Fellowship International, que era coordenada ali pelo Demos, né? O Demos. Deixa eu só dar uma melhorada nisso aqui. Melhora, porque de fato eu estou aqui só de... Isso! Rapaz, foi algo de Deus. O Demos estava fazendo uma viagem internacional junto com a esposa. Em um grande, antigamente, né? Ainda bem que eu sou novinho, o Celso também, mas se tiver alguém da antiga sabe que os aviões que faziam aquelas viagens internacionais antigamente, até hoje ainda são aqueles grandes aviões, térreo, primeiro andar, tem até piano dentro daqueles aviões. E nessa viagem internacional, que estava o casal Demos e a esposa, também estava o senhor Custódio, juntamente com a sua esposa Iraci, também fazendo a mesma viagem. E aí ele foi convidado. Dentro deste avião, ele sentado, ele começou a ouvir um som de um hino da harpa cristã, alguém tocando no piano deste voo, deste avião. Ele ouviu aquele hino da harpa, né? Foi na cruz, onde... Aí ele disse: olha, tem alguém, eu tô ouvindo, eu tô captando, não vou ver quem tá tocando. Quando chegou lá, tinha uma senhora muito simpática, né? Dedilhando o piano. Ele terminou e esperou ali, e ele então foi agradecer, se apresentaram, e conheceu o esposo daquela senhora que estava tocando no piano, aquela música, né? Gospel. E quando ele se apresenta, ele então diz que era o presidente da Full Gospel. O que é Full Gospel? Full Gospel, né? É a Adonep de lá. Empresários, profissionais liberais, falar com homem de negócio. Aí o Custódio Rangel, um grande empresário aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se apresentou, disse quem ele era, um pastor, inclusive foi presidente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no seu tempo, homem muito ativo, muito envolvido na obra. E quando o Demos Chacari conta qual era a visão, a estratégia de falar de Jesus, o Custódio ficou apaixonado e disse: não, eu quero, né, levar para o Brasil, o brasileiro também precisa, né? Era diferente do que ele estava acostumado a ver nas igrejas, né? Exatamente. O Custódio, ele ia para a praça pública evangelizar e levava um trombone, que ele tocava trombone, né? E ele gostava, né, de evangelizar, mas Deus queria que ele ganhasse essa classe de pessoas, né? Estava no coração de Deus e está no coração de Deus, porque Jesus morreu por todos. Na verdade, né, Teodoro? Sim. Geralmente não podemos falar todos.
Mas tem pessoas que acham que o Deus é o dinheiro. E por intermédio dessa associação, que se chama Adonep, eles têm uma visão diferenciada. Né? Quando ele conhece, quando ele ouve falar de Jesus, de Deus, então ele tem outra visão. Olha, e mais interessante do que você falou aí, minha filha, é o seguinte, é que a Adonep ensina a esses homens que o dinheiro não é o seu senhor, o dinheiro tem que ser o seu servo. É o próprio Custódio que dizia que o empresário cristão não deve apenas sustentar a obra de Deus, mas ele próprio é parte da obra. Muito bem, é isso. Bem colocado, Celso. É isso aí. Agora, viu? Local de trabalho é o campo missionário. É o campo missionário. E Deus dá para que isso seja bem investido. Afinal de contas, nós aprendemos na Adonep de que não importa o que o homem tenha, tudo isso apenas é temporário, né? Seu negócio, sua casa de praia, né? O Senhor quer que a gente desfrute. A palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas é livre-arbítrio. Pois é, e isso só vai se aplicar àqueles que creem, né, que quiserem. Então Deus tem o melhor aqui para os seus filhos. Quem não quiser, manda para mim, Celso. Eu vou deixar meu endereço aqui. Viu? Você pode mandar lá para casa. O telefone, olha aqui embaixo, você vai ver o telefone do pode nosso mandar. amigo. Quem não quiser, você pode fazer contato se você com tiver ele. uma casa de praia aí, uma fazenda, e não quiser, manda para mim, que a gente vai administrar ela bem. E quando nós partirmos deste mundo, o que nós aprendemos na Adonep, nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar são o que Jesus falou, amigos eternos. São as vidas que nós estamos alcançando e levando elas a conhecer Jesus aqui neste mundo. Mas enquanto estivermos aqui, essas pessoas também são importantes para Deus. Esse é o alvo da Adonep. Tanto que a Adonep hoje é internacional, Celso. E Deus abençoa, né? A gente vê entre as histórias do Custódio, uma no momento em que a empresa dele estava numa aflição muito grande, né? A Plastigel já estava ali com um monte de dívida acumulada, pressão dos credores, risco de perder tudo, e foi exatamente neste momento que foi o ponto onde não parecia não ter mais saída, que ele decidiu colocar tudo, entregar tudo completamente nas mãos de Deus. E a partir daí a virada. Né? E eu vou te dizer mais. Olha bem, o Custódio Rangel, nós temos um livro que faz parte, né? Até da nossa cabeceira, onde conta a história desse grande homem de Deus. Ele deixou um legado muito grande. E o título desse livro você pode adquirir, tá bom? Pela Adonep, ou alguém da Adonep vai lhe encaminhar o livro, se você quiser. O meu você vai encaminhar. Muito bem. Não, o melhor negócio do mundo. É o melhor negócio. É a história, né, da saga, de tudo como hoje. Porque, olha, Celso, quando ele conheceu a Adonep foi em 1976. E a Adonep o Afogóspel era algo assim tão impactante. Deus trouxe um avivamento quando começou a Adonep muito grande nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos saiu muito rápido para outros países, onde os homens se reuniam e Deus, milagres acontecendo, o cego vendo, o coxo andando, os homens de negócios falando, homens leigos. Não eram pastores, para se cumprir uma profecia de 1932, onde Deus usou uma pessoa para falar que mandaria o avivamento dos últimos tempos, que seria entre homens leigos, empresários e profissionais liberais, tá? Nas reuniões de homem de negócio, orar por homens e Deus manifestar poder. E o Custódio, quando conheceu a visão, ele queria colocar a visão no Brasil, mas ele se achava incapacitado. Houve uma relutância e o Demos dizendo: Custódio, é você o homem, é você o homem. Então ele começou a passar por alguns apertos, sabe? E nesse livro, O Melhor Negócio do Mundo, há uma história fascinante que conta lá, que a fábrica dele pegou fogo. A Plastigel, os bombeiros tentando apagar, e como ele trabalhava com material inflamável, não conseguia. E quando ele viu a fábrica dele, que ia ser um prejuízo, ia ser uma derrota para os negócios dele,
Ele naquela hora ele fez uma oração e disse: Deus, eu estou entendendo o que tu tens e queres para a minha vida. Ele conta nesse livro que ele sentiu que Deus muda o vento de uma forma contrária, que o que estava para ser de derrota, Deus trouxe um grande livramento e não permitiu que ele perdesse a sua fábrica. E a partir dali ele disse: Senhor, eu vou cumprir aquilo que tu tens por intermédio da minha vida. E ali ele dedicou a vida dele toda a esse trabalho. Ele me contou uma história que eu quero compartilhar com você. Ele, quando começou a falar da Adonep, como eu estou falando para você aqui, vem participar da Adonep conosco. Você que conhece, tem seu patrão, você que tem familiares que tem dificuldade de levar às igrejas, você vai saber qual o endereço da Adonep, capítulo 226 aqui de Teixeira de Freitas. Nós estamos em Eunápolis, nós estamos aqui na cidade de Nanuque, já Minas Gerais. Nós estamos em todas essas cidades, tem capítulo da Adonep. E aqui em Teixeira de Freitas nós temos um grande empresário que é o responsável da Adonep Nosso aqui, representante, que é o Carlinhos, do posto Dois Irmãos. Ó, beijão para você. E se você conhece o Carlinhos, e todo mundo aqui conhece o Carlinhos, isso, vai até ele e diga assim: ó, eu ouvi falar de Adonep, eu quero que você explique melhor do que é isso. Muito bem, me convide aí, Carlinhos, para os eventos. Eu quero estar envolvido, eu quero saber o que está acontecendo na Adonep de Teixeira de Freitas, para eu trazer meus familiares, meus amigos, para eles ouvirem falar de Jesus de uma maneira, né, tranquila, diferente, relaxada. E concluindo a história do senhor Custódio, que eu sou apaixonado, ele, quando começou a levar a Adonep no Brasil, como hoje eu estou aqui falando da Adonep em Teixeira de Freitas, ele disse que naquele tempo, né, nós estamos falando em 76, 78, 80, ele disse que pegou um avião para Recife e chegou lá, ele disse que comprou um candango. Olha, Teodoro, eu comprei um candango. Eu digo: irmão Custódio, o que é um candango? Ele disse: um jipe. Eu comprei um besouro, paguei. E eu saía nas cidades de Recife, descendo para a Bahia, falando do que era Adonep. Meu filho, eu passei em cidades que não tinha água, mas tinha Coca-Cola. E eu lavava a boca com Coca-Cola. Vim até a Bahia. Quando eu cheguei na Bahia, eu mandei fazer um jantar para falar da Adonep. Eu paguei um jantar para 350 pessoas do meu bolso. Isso é que é amor à obra. Ele disse que foi no melhor hotel naquele tempo em Salvador e pagou um jantar para 350 pessoas, para as pessoas conhecerem a visão da Adonep. E se hoje eu estou falando para você da Adonep aqui na Bahia, é porque um dia um homem investiu e creu nesta visão e no poder do Evangelho. E eu creio que você que vai ouvir, vai participar dessa reunião nossa aqui, quem sabe você estava buscando, estava orando, pedindo a Deus um direcionamento, e você vem para cá porque você vai ser útil, né, na Adonep. Se você quiser conhecer até mais o que é a Adonep, eu vou passar aqui, Celso, o endereço, onde você vai poder, aí hoje, né? Vai ficar escrito aqui embaixo. Muito bem. Agora não hoje, né? Porque na realidade o programa é gravado. Nós tivemos um encontro na segunda-feira, que foi o dia que nós estávamos gravando aqui. Você ainda tem um programa gravado, mas faça contato que nós teremos outros encontros. Um encontro de segunda-feira foi na Câmara Municipal, foi bem bacana, né? E com toda certeza o próximo encontro você vai saber, porque nós vamos vincular o convite por aqui. Muito bem, só entrar lá, adonep.com, o site da Adonep. Muito bem. E o Celso, eu quero falar um pouco que quando começou a Adonep, logo começou só com os homens. Eu queria só que a senhora esperasse um minutinho, a gente vai fazer um intervalozinho de 1 minuto, aí a senhora agora tem a liberdade para falar sobre as mulheres, já que a gente caminha para o último bloco, e a partir daí nós vamos fazer a nossa despedida. 1 minutinho, nós estamos de volta. Vou fazer diferente com você. 30 segundos e estaremos de volta. Aguarda aí. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABN. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Estamos de volta.
volta aí com o nosso programa especial dessa quinta-feira, dessa quarta-feira. Nós estamos aí falando da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, que funciona em todo o Brasil. E estamos recebendo aqui o Teodoro, que é o representante da ADONEP em todo o estado da Bahia, e a sua querida esposa, que vai nos falar um pouco agora sobre a ala feminina da ADONEP. Minha irmã, por favor, explica para nós melhor como funciona essa área da ADONEP. Mulheres, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, felizes. O que eu quero falar para vocês é que nós, Celso, primeiro começou com os homens. O que as mulheres faziam? Só a parte decorativa dos chás. Eu não sei o que seria dos homens sem as mulheres, né, Celso? Sempre. Na história da humanidade, sempre teve uma mulher ao lado de um homem. Então era só a parte decorativa. Mas as mulheres ficaram tão querendo fazer a mesma coisa, testemunhar, contar o depoimento, aquilo que Deus fez com elas, que foi aí que Demos, o custódio falou com Demos e Demos falou: faça aquilo que Deus colocou em seu coração. E quando ele chegou aqui, ele falou com a sua esposa, com a sua filha, e fizeram o primeiro, que foi um sucesso, o primeiro chá feminino. Que a empresária, né, uma empresária, ela contou o que Deus, o testemunho lindo que Deus fez na vida dela. E que vidas, por intermédio dela, do testemunho, vidas foram alcançadas. E foi assim, é sobrenatural a ADONEP. Vocês que não conhecem essa associação de empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, façam parte. É lindo. O chá, o apoio feminino é algo assim sobrenatural. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque os maridos passam a ser maridos diferentes, passam a ser mais dedicados aos seus lares, não é? Porque eu sempre digo que a família é o nosso maior patrimônio, não é isso? Primeira instituição de Deus, né, na humanidade é a família. É verdade. A primeira igreja também, não é, Celso? A família. Então, assim, os filhos passam a ser mais calmos, mais dedicados, mais obedientes. Enfim, é algo assim sobre essa paz que excede todo entendimento, passa a estar conosco. Porque quando nós verdadeiramente conhecemos Deus, não é? Conhecemos Deus, eu mesmo conheci por intermédio da ADONEP, estamos aqui até hoje, né, nessa associação, fazemos parte dessa associação e pretendemos não sair só quando Deus nos chamar, né? Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar fazendo, ganhando vidas. Aí não será mais cumprindo o ID. Aí não será mais apenas o jantar da ADONEP, mas a boda dos Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, onde estaremos todos nós. Ô Celso, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos ouvintes e fazer um convite, inclusive a você e aos nossos ouvintes. Dia 5 e 6 de junho desse ano corrente, nós teremos um encontro regional da ADONEP aqui pertinho, na cidade de Porto Seguro. Dia 5, a abertura desse encontro regional, onde nós teremos representantes da ADONEP de todas essas cidades circunvizinhas aqui. Todos os anos nós fazemos, né? Esse ano nós vamos alcançar não somente Teixeira de Freitas, como também Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Canavieiras, Itabela, Itabuna, né? Todo isso, Itabuna, Ilhéus, e haverá alguns que virão até de Salvador para participar deste grande evento, onde a abertura será com um grande jantar no dia 5, onde haverá um palestrante contando a sua experiência de vida, tá? E dia 6 nós teremos no sábado pela manhã e à tarde, no sábado a entrada gratuita, né? Onde teremos palestras, né, da ADONEP falando acerca de como você gerir bem os seus negócios, né? Acerca de família, palestra para homens, palestra para mulheres, enfim, é sempre um evento onde nós vamos estar aprendendo, reciclando. A ADONEP é isso, a ADONEP investe em treinamento, em workshop, né? Onde nós aplicamos nos nossos negócios e na nossa família
compartilha aquilo que Deus deixou por intermédio da sua palavra, né? A ADONEP também promove encontros estaduais, que esse ano aqui na Bahia vai ser no mês de outubro em Salvador. Todos os anos acontece um encontro estadual. E a ADONEP também promove, eu creio que algum dos nossos ouvintes que vai ouvir, que já participou da ADONEP, sabe que a ADONEP promove um grande evento que é uma convenção internacional, que acontece todo mês de julho no Rio de Janeiro. É magnífico, onde nós temos representantes não apenas do Brasil, de todos os estados, como também recebemos, né, amigos da ADONEP de outros países, né? Para você ter ideia, é tantos países que eu até anotei aqui, Celso, para dizer aonde nós já estamos, onde já chegou a ADONEP, países aonde não se pode falar do amor de Deus. Você vai falar de alguns, né? Porque são 100 países. São, mas eu vou falar por termo de continente. Olhe bem, nós sabemos que há países onde hoje não se pode falar de Jesus, né? Conhecido como países da janela 1040, pois a ADONEP já está lá, falando para empresários, né, do amor de Deus, por intermédio de testemunho. Nós já entramos lá. Olha que estratégia magnífica. A ADONEP hoje já tem as suas atividades nas 3 Américas. Nós estamos em alguns países da Europa, nós já estamos na Ásia, nós estamos no Oriente Médio. Tá certo? Tá bom? Estamos lá no Oriente Médio, nós estamos no Emirado Árabe, falando de Jesus, né? Hoje nós temos base em Dubai. Nós estamos na África, a ADONEP já tem base na África, falando de Jesus, porque lá há amigos, há empresários, pessoas que precisam falar de Jesus. E eu quero encerrar esse programa contando um pequeno depoimento, que vai tocar o seu coração. Onde uma pessoa em um dos países, a ADONEP tem mais ou menos 54, a África tem mais ou menos 54 países, e um desses países da África, houve um homem empresário que tinha Jesus no coração e conheceu a ADONEP, e ligou para a ADONEP aqui, querendo conhecer, e foi um representante nosso falar da ADONEP lá. E essa pessoa da África disse: o senhor quer fazer um jantar da ADONEP aqui no meu país? Ele disse: é tudo que eu quero. Eu posso marcar o jantar? Pode. O senhor traz o preletor? Trago. E marcou-se o dia. O nosso representante da ADONEP aqui do Brasil foi lá nesse país fazer o jantar, levou o preletor. E quando terminou de fazer o jantar, o homem que levou e promoveu esse evento disse: senhor Délio, que foi o nosso representante do Brasil, disse assim: aqui está um dos homens mais ricos do nosso país. E foi ditando cada um deles que estava. Aquele ali, olha, já está separado da esposa. Olha a esposa dele ali. Eles já estão separados. Está vendo aquele ali? Aquele ali disse que ia viajar, mas eu consegui trazer para esse jantar. E foi assim, identificando homens de valor, de dinheiro que estavam ali. E quando terminou o testemunho, foi feito o convite, alguns vieram à frente entregando a vida a Jesus. Ele conta, o nosso representante do Brasil, que um desses empresários, um senhor de idade, estava correndo dentro do salão, andando apressadamente, falando na língua dele. Passou 3, passou 4 vezes, 5 vezes. Ele ficou impressionado e o nosso representante da ADONEP chegou para a pessoa lá que preparou o jantar e disse: rapaz, esse homem já passou 5 vezes. Ele só fala isso. O que esse homem está falando? Aí o representante lá da África parou, ouviu e disse: ele está falando na língua dele. E o que ele está falando é o seguinte: hoje eu conheci a Jesus. Entreguei minha vida para Ele. Hoje eu conheci a Jesus e entreguei a minha vida para Ele. Esse homem rodava, andava e só falava isso. Eu encontrei Jesus e entreguei minha vida a Ele. O nosso representante no dia seguinte viajou para o Brasil e na segunda-feira, já aqui no Brasil, na sede da ADONEP, recebeu uma ligação e disseram: o homem da África quer falar com você, Délio. Ele veio atender o telefone e o homem da África disse: eu tenho 2 notícias para te dar do jantar. A primeira, que aquele casal que estava já com o casamento destruído, saíram já de mão dada e reconciliados do jantar. Não vão mais se separar.
E a segunda é de que, se lembra daquele homem que estava andando e dizendo, hoje eu conheci a Jesus, entreguei minha vida para ele. Ele não acordou, ele partiu dormindo. Toda arrepiada. E eu quero encerrar minha participação nesse podcast te dizendo de que Jesus preparou aquele jantar para aquele homem. Fez alguém sair daqui do Brasil para ir lá, levar a mensagem do Evangelho. Aquele homem que tinha empresas, recursos, ele tinha tudo. Mas aquele jantar foi preparado para ele. Eu quero te dizer que o poder do Evangelho é poderoso e nós não podemos ficar apenas para nós. A Adonep transmite e leva esse Evangelho para todos aqueles que ainda necessitam encontrar Jesus, Celso. Amém. Tá aí, ó, para você uma história bonita, dentre tantas e tantas. Pena que o tempo não nos espera. Eu sempre digo aqui que o tempo aqui é o nosso inimigo. Né? Passou tão rápido. Pois é, mas está aí diante de você. Aqui embaixo agora você tem o telefone do Teodoro. Você tem também na sequência o meu telefone. Você pode ligar para nós, a gente vai orientá-lo. A Adonep não é uma organização denominacional, existe, ela agrega pessoas de várias denominações. Eu, por exemplo, sou batista da Convenção Batista Brasileira, você me conhece. O Teodoro é de uma igreja batista renovada. E ali estão também pessoas de outras tantas e tantas linhas doutrinárias. E ontem mesmo eu falava sobre igreja local e igreja invisível na minha igreja, dizendo sobre isso, que a placa da igreja não define a igreja de Cristo, define as nossas organizações aqui. E a Adonep é uma ferramenta que merece o meu respeito, que merece o meu aplauso, e Deus abençoe vocês. Então nós vamos para a despedida. Eu queria que você falasse aí, você tem agora 30 segundos para fazer suas considerações finais, e na sequência a minha querida Jaira também poderá fazê-lo da mesma forma. Muito bem, as minhas considerações finais é dizer a você que a Adonep tem o seu meio de comunicação. Está aqui a revista Voz, onde há 4 experiências de vidas de homens que foram alcançados, empresários profissionais liberais, que você pode conseguir com o Carlos aqui no nosso capítulo, tá bom? É o meio de comunicação da Adonep para quem não pode vir nos nossos eventos. E o nosso agradecimento, sucesso para esse grande trabalho, essa rede de comunicação. Nosso agradecimento ao Celso, os idealizadores desse trabalho, tá bom? E a você, meu querido ouvinte que nos ouve, tá bom? Nosso grande abraço, você que vai participar desse nosso programa. E como já foi dito pelo Celso, o nosso telefone está aí. Você sentir, precisar de mais alguma coisa, nós estamos no seu inteiro dispor. Um grande abraço. Eu também quero agradecer a Celso pelo carinho, né? Por esse bate-papo, que eu tenho certeza que nada fica em vão, Senhor. Tenho certeza que vidas serão salvas e libertas, em nome de Jesus. E eu creio também que o capítulo daqui de Teixeira de Freitas será um capítulo que vai florescer e vai frutificar muito, porque eu creio que vocês vão fazer parte dessa equipe da Adonep. Em nome de Jesus. Pois é, o crescimento vem de Deus, mas nós aqui na Solo estamos à disposição de vocês. Sempre que estiverem por aqui, vem aqui para a gente bater um papo. Obrigado, Celso. As portas estarão sempre abertas. Agradeço aí ao nosso Mr. R. É verdade. Mr. R, nosso querido Ronildo ali, cuidando de tudo. Deus abençoe, Ronildo. Obrigado. Um grande abraço. E ó, com a medida recalcada, sacudida e transbordante. É isso. E você que ficou conosco até aqui, ó, Deus te abençoe. Semana que vem de novo, com um novo tema, um novo tempo. Deus te abençoe e te dê paz no nome de Jesus. Amém. Amém. Com alegria. Amém. Deus abençoe.